Olá, tudo bem? Último dia do ano de 2022, chegamos ao fim, finalmente, né? Queridos, fazendo uma reflexão com você, né, todos esses dias, nesse último mês, e eu perguntava, né, no meu coração, Deus, o que o Senhor tem para o ano que vem, né? E daí, no mais profundo, sabe aquela voz que vem? O que foi para você 2022? 2022 foi para mim, os primeiros meses foi bem árduo, né? Significou meu retorno, né, para o meu ministério, né? O chamado ele é porque é Deus que dá, mas o ministério retornou esse ano, né? Foi um ano de separação, né? Quando chegou ali em meados de agosto, o Senhor começou a falar comigo. Aprenda a depender de mim. Porque muitas vezes a gente fala que depende de Deus e as coisas começam a dar errado e a gente começa a querer fazer na força do braço. E por um tempo a gente até consegue resolver, só que depois, como o controle da nossa vida não é nosso a partir do momento que nós aceitamos Cristo, mesmo antes de aceitar, né, mesmo sem saber, o controle da nossa vida está nas mãos do Pai. E aí Deus começou a falar comigo, né? Aprenda a depender de mim. Isso que você tem feito não é depender de mim. E eu falei, Deus, tá bom. E ali começou uma desconstrução do meu eu, né? E o Senhor falava no meu coração, esse ano também significou a minha separação definitiva, né, das coisas desse mundo para Deus, né? Por muitos anos, eu já até falei com algumas pessoas, né? Por muitos anos que eu caminho já com Cristo, eu trazia na minha mala, na minha bagagem, coisas que eu achava que eram normais, que nunca na minha vida eu achava que agredia ou que feria a presença de Deus. E conforme eu fui caminhando esse ano, o Senhor começou a estreitar para o meu lado e Ele começou a falar, tira isso, porque não é para você. Tira isso, que não cabe a você. Tira isso, tudo você pode, mas nem tudo te convém. E eu comecei a ficar boquiaberta, porque tinham coisas que eu fui ver que eram pecados de estimação e que ocupavam o lugar de Deus. E Deus não quer a gente pela metade, Ele não quer uma parte, Ele nos quer por inteiro. Então, o que significou 2022 para mim? Um ano que eu fui moída, mas que eu fui separada verdadeiramente para Deus, né? E eu preguei, né, sobre Jonas há umas 2 semanas atrás, 2, 3 semanas, né, cara? Não sei se você vai me assistir. E aquela parte que diz que Jonas estava no porão, né? Ele entra naquela embarcação. E quando a gente fala de Jonas, a gente fala de uma pessoa que está descompensada emocionalmente, né? Por uma atitude de raiva, porque ele não estava concordando com Deus, né? E mesmo depois dele ter negado, né? E ter ido para Tarsis, ao invés de ir para Nínive, ele é vomitado pela baleia, porque você vai conhecer toda a história, né? E aí, mesmo depois de tudo isso, né? Ele obedece, ele vai na segunda vez que Deus fala com ele num dia, né? Ele converte uma cidade, sinal que havia unção na vida de Jonas, e o Senhor sabia do que ele mesmo tinha colocado no coração de Jonas, do que ele era capaz, qual era a capacitação que o Senhor já tinha dado para aquele homem, apesar dele ser uma pessoa difícil, né? Ele tinha um propósito na vida de Jonas. Mas mesmo depois de tudo isso, né? Jonas se ira porque ele prega, as pessoas se convertem e ele fica bravo porque ele está virado, que ele não queria que aquele povo ingrato, né, recebesse do Pai. E aí a criatura querendo contender com o Criador e dizer para o Criador, mas por que o Senhor... E aí a gente olha para Jonas e a gente malha o Judas, né? A gente malha e a gente fala que ele é um descompensado, que ele é um bipolar. Mas quantas vezes eu e você nesse ano e em tantos outros anos tivemos esses problemas emocionais, né?
Então, tanto que depois você nem vai ver o desfecho da vida de Jonas. Mas qual vai ser o desfecho da minha e da sua vida? 2022 para mim significou separação, significou o ano que o Senhor me chamou à dependência total do Pai. E eu comecei a viver assim. Tá muito difícil o processo, mas Ele é fiel para cumprir o propósito. E eu não posso esmorecer, né? E nesse tempo eu fui muito confrontada. Várias vezes eu olhava para mim e falava: existe um Jonas aqui e sou eu, né? Então, quantas vezes nós denegrimos a pessoa de Jonas, mas muitas vezes esse Jonas, se nós não trouxemos ele para o nosso barco de forma indevida, sem perguntar para o Pai, e por isso perdemos muitas coisas, talvez sejamos eu e você. E eu queria deixar essa reflexão para você nesta tarde de 31 de dezembro de 2022. Retire o Jonas que existe na sua vida. Se ele é você, comece a refletir. Quantas vezes nós olhamos para o Pai e falamos assim: mas por que o Senhor fez isso na vida daquela pessoa? Né? Mas por que aqui? Né? Eu, Simone, de fato, isso eu nunca perguntei para Deus. Eu sou uma pessoa que eu me alegro com a alegria das pessoas. Mas em algum momento, alguma coisinha de Jonas sempre vem pra gente, né? De repente você também nunca fez isso. De repente isso também não é sua dificuldade, assim como também não é a minha, né? Eu sou uma pessoa assim que eu nunca olhei para a grama do vizinho como eu querendo a grama dele. Eu já olhei para Deus e falo: Deus, eu preciso da minha grama. É diferente, né? Mas assim, eu sou aquela que eu choro com a pessoa que chora, mas eu me alegro quando eu vejo alguém conquistando algo, né? Ainda mais se for, né, com Deus ali, né? Que a vitória vai chorando, já me chora. Então, glória a Deus, né? E nós precisamos reconhecer, né, as nossas limitações. Nós precisamos reconhecer as nossas falhas. De repente, a nossa falha não é a mesma de Jonas, né? Mas em algum momento a gente também descompensou emocionalmente e a pessoa olhou para nós e fala: meu Deus, mas essa pessoa é aquela que pregou aquele dia? Então, queridos, não somos perfeitos, mas precisamos buscar essa excelência em Deus, né? Precisamos a cada dia diminuir mais essa fala. Existem coisas que o Senhor faz para confrontar os corações. Tem coisas que fogem do seu controle. Porque o controle não é nosso, como eu disse. O controle é do Pai. E o Senhor já faz mesmo, já permite, para que possa sondar os corações que estão à nossa volta e ao mesmo tempo, como vai ser o seu posicionamento em relação a alguma coisa que você venha passar. Mas eu quero dizer para você, 2022 chegou um momento que eu pensei que eu ia ruir, né? Os últimos anos foram muito difíceis, esses últimos 5 anos, né? E esse ano eu falei: esse ano eu não vou aguentar, não vou, né? Esse ano eu não vou aguentar, Deus. Mas quando foi no meio desse mês, o Senhor falou assim: e aí? Vai dar desculpa? E aí? Vai ficar reclamando? E aí vai ficar se lamentando? Ou vai arregaçar as mangas e vai para cima? E nessa semana, o Senhor soprou aquela energia, aquela fé, aquela gana que sempre esteve dentro de mim e que por algum motivo, ou todos os motivos de todas as coisas que passei nesse tempo, eu achei que eu não ia prevalecer e eu achei que eu ia ruir. Mas o Senhor falou para mim: e aí, o que você vai fazer? Eu decidi, queridos, eu vou para cima. E você? Que você tenha um feliz ano novo. Que 2022 seja coroado. Você entendendo que eu e você somos pessoas de fé. E a fé, ela é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas se esperam. E 2023 será um ano de celebração, né? De muitos resultados conquistados. Será um ano da dependência total do Pai. Entendendo que é só Ele que faz. Entendendo que Ele é o primeiro. Que essa é a primícia, que é o segredo, né, das nossas vidas. Essa é a primícia que abre as portas para que então o nosso coração se abra a tudo que o Senhor tem. Amém? Que os presentes do Pai comecem a fazer barulho aí
para você e que nessa noite você venha romper, deixando o velho e acessando o novo. Feliz 2023 para você e toda a sua família. E Ebenezer, se você está ouvindo esse vídeo, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Amém? Que o Senhor possa pegar você com a mesma energia que Ele me pegou nessa semana. E eu posso dizer que o sopro do sonho de Deus começou a fluir novamente em mim, porque eu já não sonhava mais. Eu achava que não tinha mais nada para mim. Mas o Senhor falou que era para eu apertar os cintos, que só está no começo. Recebe essa palavra também no seu coração, amém?